Fala pessoal, e teorias de mercado também funcionam no Renko? Nessa aula vou falar sobre a teoria de Dow, uma das principais teorias que todo trader, toda pessoa que investe no mercado financeiro precisa conhecer. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Já deve ter visto pela chamada do vídeo que a gente vai falar um pouco de teoria de Dow. Não é Dow, tá? Não tem Nzinho no final, é teoria de Dow. Tá começando no mercado, faça que nem eu, né? Que foi começar a operar, depois foi querer entender como é que era o movimento do mercado. Existem algumas leis do mercado, alguns fundamentos que regem. É interessante a gente ter essa base para entender como o mecanismo funciona. Como é que funciona a lei do mercado, esse compra e vende, como ele se movimenta. Isso aí já foi criado por este camarada, que a gente vai ver daqui a pouco, um pouquinho mais. E também, outra pergunta é, será que isso que foi elaborado lá antes de 1900, 1800 alguma coisa, ele permanece ativo, válido? Será que também se aplica, a gente consegue enxergar isso com o gráfico de Renko? Vamos ver então. Então essa é a teoria de Dow, né, o Charles Dow, que depois também foi criado um índice, né, um índice Dow Jones, que a gente ouve bastante isso, né, a gente vê na TV, ouve noticiário, a gente vê aí quando a gente chamadas de mercado no YouTube, né? O pessoal fala muito desse índice. Quem recebeu o nome dele, desse camarada. E ele criou alguns fundamentos, tá? A teoria dele, que estão até hoje válidas para a gente que está investindo principalmente em renda variável. Investimentos em geral. Então vamos ver se aplica ou não. O objetivo aqui não é detalhar a teoria. Eu vou tentar fazer um vídeo rápido, mas vocês pesquisem aí na internet, no YouTube, tem diversos vídeos sobre essa teoria, bem carregados, bem densos, e eu vou tentar fazer um rapidão aqui, tá? Só para a gente fazer uma ponte com o Renko. Então, alguns dos fatores que eu vou destacar em relação a essa teoria, que a gente tem que levar em consideração que os índices descontam tudo. Em outras palavras, a gente tem que ter o seguinte em mente, né? Tudo que acontece ao redor do mercado, notícias, catástrofes, isso que está acontecendo agora no mundial, de uma certa forma ou outra, já são descontados no preço. Será que já está precificado? Essa notícia já está precificada. O que quer dizer? Muitas vezes a gente ouve a notícia, vai acontecer a compra de uma empresa vai comprar outra empresa. Quando a gente toma noção disso, a gente pensa, então eu vou comprar o ativo, vai vir um movimento de alta, vai favorecer. Só que quando a gente toma essa decisão, isso já aconteceu e a gente pode estar pegando o fim do movimento. A gente não consegue prever, mas a gente depois vai surfar o reflexo disso. Mas quando isso acontece, o mercado em si, ele se reorganiza muito rápido, de tal forma, é compra-venda, é interação, que isso já acaba sendo precificado. Então a gente não vai achar que a gente descobriu um estalo, né, um gatilho que a gente ouviu em algum lugar, uma notícia, um jornal, a gente vai conseguir sair na frente, a menos que a gente seja um visionário para longo prazo. Mas no curto prazo já está precificado, já ocorreu, já perdemos time. Os mercados se movem em tendências. Isso aqui é um dos mais essenciais para essa teoria que a gente vai aplicar, que são tendências, né? Um princípio de confirmação, a gente tem que ter uns índices, né? Então a gente faz uma correlação. Se a gente vai operar day trade, ou até mesmo ações, né? A gente vai olhar o que aqui no Brasil? A gente olha o Ibov, né? Um índice vai favorecer, vai puxar outros mercados. Um índice, a gente precisa de confirmações, por isso a gente faz uma correlação também de índice Bovespa com índice S&P, índice Dow Jones. É algo que a gente auxilia, né? Se a gente vai tomar uma decisão, olhar para o vizinho e ver o que está acontecendo com o nosso vizinho do lado e a gente acaba indo na mesma direção. Outro ponto interessante, volume. É interessante a gente avaliar o volume, porque ele tem que confirmar as tendências e principalmente reversão de tendência, porque é um movimento de expansão e contração do mercado. O dinheiro sai de um lugar e vai para o outro. Em algumas estratégias vai ser interessante a gente olhar o volume. Será que o volume está confirmando que é uma reversão? A gente precisa de motivos, né? E um dos motivos que a gente vai poder olhar mais para frente é o volume. Então, volume que? Financeiro. Não pode a gente pegar um ativo com pouca liquidez, a gente vê que o preço subiu sem volume. Praticamente foi uma pessoa física, né? Isso que o Dow Jones falava, né? Uma movimentação sem expressão. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Teremos uma tendência de alta e ela vai seguir na sua movimentação de alta até que surja uma tendência oposta. Nada é infinito, nada dura para sempre, né? Então, essa tendência de alta, ela vai acabar quando surgir uma tendência de queda. É meio óbvio, né? Parece aqueles textinhos de autoajuda, né? Mas é basicamente isso, né? A gente tem aqui uma tendência de alta. Quando ele perdeu aqui nessa ruptura, confirmou, né? Depois, quando ele formou este fundo aqui, confirmou que nós estávamos iniciando uma tendência. Vamos ver isso no gráfico depois, tá? E alguns fundamentos, algumas fases das tendências, né? Principalmente da tendência primária.
vale a pena avaliar que no momento de acumulação, quando está se iniciando uma nova tendência, é uma fase de definição, ainda tem um momento de dúvida, então há uma acumulação. Geralmente isso ocorre com lateralização do preço, o pessoal montando posição, então acaba uma indefinição do preço, né? Numa movimentação de baixa, isso aí vai desencadear o que? Depois uma movimentação de alta para o início de uma tendência. Fase de participação pública, geralmente já estamos surfando o movimento, a força da manada, tá? Foi identificado uma confirmação da tendência e todo mundo começou a levar o preço para cima. Essa fase aqui tá uma fase de distribuição, geralmente, que a gente até notou agora quem está operando fundo imobiliário e ações no finalzinho de 2019. Começou uma fase em janeiro de distribuição, de quê? De realização, ou seja, começar a realizar lucro, distribuir, abrir a mão das posições e abre mão para uma reversão de tendência. Aqui nesse exemplo, que é bem bacana, olha, aqui a gente tá vindo uma queda, movimentação de queda. Nessa região a gente tem uma fase de acumulação com uma ruptura da linha de tendência de queda, de baixo. Aqui em azul a gente tem uma tendência primária, tá? Alta com topos e fundos ascendentes, tá? Vamos olhar depois no ranking isso daí. E depois disso, uma acumulação, distribuição e enfim, começa a cair o preço. E isso aí vai se repetir também na continuidade dessa movimentação. Quando perder a linha de tendência de alta, vai ter uma confirmação que iniciou uma segunda fase de baixa. Logo depois disso vai ter um momento de acumulação. De novo, vai acumular de novo, vai romper e vamos voltar de novo para a movimentação de alta. Ou seja, tem um ciclo, né? Então sempre vai tendo esses movimentos de alta. Mas vamos olhar para o gráfico. Será que a gente identifica isso no Renko, alguma dessas movimentações? Vamos lá então. Pontos que a gente vai ver que a gente viu agora há pouco, tá? Tendência. A gente tem uma tendência primária aqui do preço, vamos ver. Dá para se identificar uma tendência primária, movimento ascendente. Conceito básico de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Já vou mostrar aqui para vocês. A gente tem uma tendência secundária, acho que dá para identificar aqui também, ó. Vou pegar aqui esse fundo, tocou, dá para identificar também uma tendência, uma movimentação secundária. E dentro dessa movimentação menor, a gente tem pequenas movimentações, né? Daqui a pouco, né, já estou fazendo, o pessoal já deve estar fazendo ponte com Elliott, com o quê? Com fractais, exatamente, né? Então a gente tem pequenas movimentações, ou seja, a gente vai ter várias tendências, né? Então dentro dessa região aqui, a gente tem uma tendência de alta aqui, tá vendo? Ela formou uma alta. Dentro dessa movimentação aqui, era uma mini movimentação de alta. Porque a gente vê aqui no gráfico, vamos desenhar de novo, ó, que confirma aquilo que a gente vê em tudo que a análise o pessoal faz. Nesse zigue-zague aqui, vamos traçar esse zigue-zague assim, ó. Por que isso é uma movimentação de alta, uma tendência de alta? Porque a gente tem aqui um fundo, um topo. Um fundo que é mais alto que o anterior, um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto, ou seja, um zigue-zague ascendente. Isso aqui, em 99% das vezes, vai confirmar que a gente vai estar indo na tendência. 99,9% a gente vai ter certeza de olho fechado que a gente vai estar numa tendência de alta. E aí a gente pode fazer aquilo que depois a gente vai ter uma aula, que é de traçar linhas de tendência. Eu posso traçar uma linha aqui. Quando eu tenho esses dois pontos, dois fundos, já consigo traçar uma linha. Veja como respeitou, né? Vamos pegar esse fundo. Se eu pego esse fundo com esse fundo aqui, olha o que acontece. Até parece bruxaria, né? Alguns pontos são respeitados. Quando que ele não é respeitado, nessa região aqui a gente tem o que é uma movimentação que começa a desenhar uma queda. Ou seja, a gente teve a ruptura da linha de tendência. Por que 99% das vezes isso vai funcionar? 99,9%. Porque às vezes a gente pode se confundir um pouco. Porque nessa região eu tenho um topo, um fundo, um topo mais alto, um fundo mais alto. E, eu tenho um topo mais baixo. Se eu fosse traçar uma linha, né? Tava aqui numa linha de alta. Só que isso aqui, tô num triângulo, né? Então, como a tendência primária é de subida de alta, a ruptura confirmou a tendência primária. A gente sempre vai nos rompimentos a favor da tendência primária. Bom, rompimento de uma figura que é uma tendência primária, secundária, a gente vai sempre a favor da primária. Uma das formas de a gente tentar também combinar tendências e movimentos do mercado em primárias, secundárias, trabalhar em tipos gráficos diferentes. Aqui eu estava numa tendência primária, né? O que eu tinha aqui dentro dessa linha? Eu tinha isso aqui. Não sou expert aqui no trade, tá? Mas vamos ver o que aparece, tá? Eu estou num 10R, mas e se eu fosse tentar buscar a tendência primária no 20R? Podia trabalhar, tá vendo? Dentro dessa tendência primária aqui, ó, desses dois pontos aqui, ó, desses dois fundos, poderia já traçar esse fundo com esse fundo. Notem, né?
Na real é mais para cá, né? Como num tempo maior, a gente facilita muito ver a tendência primária. Se eu tô só pegar essa perna aqui, tá? Eu tô no movimento de alta. Digamos que eu não estava enxergando isso aqui. Se eu não estivesse enxergando isso aqui, essa linha de tendência, eu tenho traçado ela aqui, né? Vai num tempo menor, a gente busca a tendência primária num tempo maior e vai para um tempo menor e tenta buscar entradas, micro tendências, e a gente vai operar a favor dela. Então, se eu tivesse neste ponto, notem que aqui eu tenho secundário, eu tenho topo, eu tenho fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ó. Só estou subindo, né? Aí aqui começou uma correção. De novo, né? Rompeu e assim vai. Então é isso que a gente tem que ver um pouco e ter esse cuidado. O principal deles é o quê? O mercado ele vai estar sempre expandindo e contraindo. Então se a gente entrar numa operação aqui, que não, né? Que a gente não vai entrar. Mas se a gente entrar num teste de linha de tendência aqui, testou o preço aqui, o preço testou aqui, a gente fez a entrada aqui na compra. A gente tem que ter noção que o preço vai fazer movimentos de zigue-zague e a gente não vai achar que simplesmente ele vai chegar até o topo sem respiro nenhum. Então a gente tem que entender esses movimentos do mercado. Beleza, pessoal? Teoria de Dow, que o mercado move sem tendência. Pesquisem bastante. Quando a gente entrar na aula de linhas de tendência, vai ser bem rapidinho. Vou dar alguns macetes para como traçar linhas de tendência. Essa parte de topos e fundos vai ficar bem mais claro. Tá? É isso daí, até a próxima.